Oi, amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Lê, estou aqui com meu esposo Sérgio. Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo do canal. E se você é nova por aqui, aproveita, já se inscreve aqui no canal, tá? E se você gostar do vídeo, não esquece de deixar aquele joinha pra gente, tá bom? Hoje nós resolvemos gravar o nosso testemunho de conversão, que vocês tanto nos pediram. E eu começo, né? Eu só queria falar uma grande frase aí, você dá o início. Deus faz coisas tremendas na nossa vida. Deus me apresentou a Lê para que ela, a partir dela, me convertesse, mas que a partir de mim voltasse ela para Cristo. É, verdade. Né? É, Eu verdade. acho que é... Agora conta. É bem isso mesmo. E aí eu vou começar a história. Quando nós nos conhecemos, eu estava afastada, porque como eu contei lá no vídeo do canal, se você não assistiu, vai lá assistir, eu já nasci num berço cristão. Mas na minha adolescência, eu me afastei. E aí só fui voltar depois que eu conheci ele. Olha isso, gente. Muito tempo afastada de Jesus, dos caminhos de Jesus. E quando nós nos conhecemos, teve um momento em que nós estávamos jantando e nós estávamos namorando ainda. E eu falei pra ele que a minha família era cristã, né? Que minha mãe era cristã, que eu ia pra igreja quando eu era criança e tal. E eu senti uma rejeição dele. Eu não falei nada pra ele, eu não sei se ele lembra, acho que não, mas eu senti assim, sabe? Tipo, esses crentes, tipo, sabe assim? E aquilo meio que me travou e eu resolvi não falar mais da crença, né? Da minha crença e tal. Lógico que teve alguns momentos que eu falei, até momentos difíceis, então eu falava sempre pra ele pra orar e pedir a Deus e tal. E eu sempre orava pra dormir. Sim. Era só isso que eu fazia também, tá, gente? Eu não estudava a Bíblia porque eu tava afastada. E aí, quando eu conheci ele, foi onde tudo começou. Só que eu tinha essa prática, esse hábito de orar todas as noites pra dormir. E aí ele via isso e eu não sei, mas ele se acostumou. E eu falava pra ele, eu tenho que orar pra dormir porque senão eu tenho um pesadelo. Eu falava, né? Eu tinha pesadelo, gente, quando eu não orava pra dormir. E aí eu orava por medo, sabia? Tipo, o dia que eu orava eu dormia super bem. O dia que eu não orava eu tinha sonhos ruins, sabe? E aquilo me deixava, tem que orar. Então eu orava por isso. Mas eu não tinha intimidade com Deus. Eu perdi essa intimidade com Ele quando eu me afastei dele. E um certo dia, a minha mãe, lá em Londrina, quando fomos morar em Londrina, foi onde tudo começou. Sim. Ele estava na empresa, a gente foi morar lá por causa da empresa que ele estava trabalhando. E aí, um dia, vocês vão ficar quase... Nossa. Deus... A Meg, amor, você não tá vendo o que a Meg tá fazendo? Mas deixa a nossa gatinha. Ela tá querendo chamar atenção. Gente, eu fechei tudo aqui, tá? Fechei a porta, fechei pra não entrar barulho, né? Porque aqui faz muito barulho. Mas a Meg tá chamando atenção aqui, subindo em tudo quanto é canto, ela não faz isso. E o Max tá dormindo. O Max tá dormindo. O Max tá, volta um pouco, vai. O que nós vamos contar é tremendo. E como Deus pode... Como é que você pode chegar e conhecer Jesus? Tem muitas formas, né? Então hoje eu tenho a certeza, nós temos a certeza de que os caminhos que Deus prepara para você chegar a conhecer Ele pode ser de várias formas. E a nossa foi incrível. A minha, eu acho que... A sua, né? Que na verdade vai dar para entender que aonde eu fui conhecer, como eu fui conhecer, e aí a Lê foi se aproximando,
foi vivenciando aquele momento e isso foi uma conversão de 8 meses a 9 meses. Foi. A minha sogra ia começar a novela Jesus na Record. E aí ela, com certeza, o Espírito Santo falou para ela, fala pro seu genro assistir. Foi. E aí ela ligou pra Lê e falou assim, vá assistir com o Sérgio que vai começar a novela Jesus. Essa novela última que foi gravada com o ator Dudu. E foi... E ela, só um minutinho, amor, só pra elas entenderem, ela me liga, ele não tava em casa, ele tava trabalhando, e aí ela me liga e falou assim, filha, assiste a novela Jesus, que vai começar na Record. Aí eu falei, ai mãe, novela? Não assiste novela não, mãe, a gente não assistia novela, gente. Não. Eu falei, mãe, mas novela... Minha filha, por favor, ela fez isso, gente, então... Só pode ter sido o Espírito Santo, hoje eu creio nisso. Assiste, manda o Sérgio assistir, ele vai gostar. Mas ela nem sabia que o Sérgio, eu imaginei assim, o Sérgio se interessar para assistir novela de Jesus, não vai, sabe? Na minha mente. Mas eu conversei com a minha mãe e tudo, ela faz isso, vamos assistir, vai começar tal dia. E isso ficou na minha mente, quando ele chegou eu falei para ele. Aí eu falei, vamos assistir. Ele não deu muita bola, mas eu falei, vamos assistir, né? A gente não assiste nada à noite, então pelo menos a gente assiste. Vamos ver se é bom. Minha mãe falou que vai ser bom. E aí eu marquei o horário e a gente começou a assistir. O mais incrível de tudo isso é porque eu não conhecia nada. Minha família é católica, não culpo minha mãe, não culpo meu pai. Eles conseguiam passar o que eles tinham. E como eles não tiveram nada, eles não conseguiram me passar muitas coisas. Eu não conhecia nada. Minha mãe, todo ano, ela sempre construía o presépio em casa. Ela tem lá um presépio... Natal, né? Que é a coisa mais rara que tem. Com todos os personagens. As peças, os personagens, os 3 reis, os bichinhos na manjedoura. A coisa mais linda. E é muito antigo, acho que minha mãe tem há mais de 40, 50 anos ela tem aqui. Ela tem desde solteira, quem deu pra ela acho que foi a mãe dela. Mais de 50 anos ela tem. Ela abre a caixinha no Natal e monta o presépio, coisa mais linda fica. E é raro de se ver isso. E eu nunca entendia nada. Só achava muito bonitinho, ajudava a colocar as vaquinhas, os bichinhos, os 3 reis em fileirinha, chegando na manjedoura, mas ela nunca explicou por que eram os 3 reis, porque nunca, infelizmente nunca. E aí a gente começou a novela e ela me contagiou desde o primeiro capítulo e foi inexplicável. Conhecer Jesus, conhecer toda a trajetória de... Foi. Como ele consegue fazer a gente tocar na gente de uma forma tão incrível. Eu, nessa época da novela, eu trabalhava em Londrina e era diretor comercial de 2 lojas. Uma ficava em Londrina e outra ficava em Cascavel. E uma vez por semana eu tinha que ir para Cascavel. E a Lê ficava sozinha e eu tinha que ir para lá. Eu ia de carro, eu saía numa terça-feira de manhã para retornar na quarta-feira à noite. Então eu pousava uma noite fora, porque Cascavel para Londrina dá uns quase 400 quilômetros, né? Londrina, Cascavel. E aí não tinha como eu ir lá fazer um bate-volta de carro, de avião era inviável, então era um trabalho que eu tinha que ir sempre com um funcionário junto, porque a gente fazia a operação nas 2 lojas. E aí quando eu chegava no hotel era automático, né? Corria por hora da novela, ela em casa assistindo e eu lá no hotel assistindo. E a gente colocava o celular para os 2 assistirem. Às vezes a gente estava
se vendo e eu assistindo. E comentando. Quando alguma situação acontecia, eu usava um aplicativo que eu conseguia assistir depois o capítulo. Mas não perdi um capítulo sequer. Se a gente fosse fazer uma viagem, a gente levava o aplicativo que a gente tem de TV e ele tem o review, ele grava até 5 dias anteriores, né? A gente usava o nosso aplicativo e aí a gente levava aquele aparelhinho, hotel, viagem que a gente fazia, chegava lá, assistia a novela. A gente tinha 5 dias, a gente não podia perder, porque se passasse 5 dias a gente perdia um capítulo. Então a gente, final de semana, não assistia e a novela só passa de segunda a sexta. Isso ajudava também porque no final de semana não tinha novela, só no sábado que é uma reprise da semana. Então a gente viajava numa quinta, sexta, perdia 2 dias. Na segunda a gente já tinha gravado, então a gente conseguia assistir e não perdemos nenhum capítulo. E aí começou a acontecer o episódio de a gente querer ir para a igreja. Foi aí que a gente começou a ir para a igreja. Já estava no final da novela, perto do final da novela, e a gente começou a ir na igreja. Foi? Você falou, vamos num dia na igreja. Não, mas posso falar como foi, que eu lembro exatamente. Então, agora que ele falou a parte dele, deixa eu falar como que me tocou. Como eu já sabia algumas passagens da Bíblia, porque é impressionante, né? Por isso que a criança, ela guarda tudo. Então, quando ia passar um episódio, eu falava pra ele antes. Eu falava assim, ia passar uma cena, e aí eu falava, agora vai fazer isso e isso. Aquela passagem já que faz isso, isso e isso. Aí ele olhava assim pra mim, sério? Como você sabe? Eu falei, sei, né? Porque eu li a Bíblia quando eu tava na igreja. E eu lembro, vai acontecer isso. Aí acontecia a cena, aí ele olhava pra mim e falava assim, você sabe? Por que você nunca me contou? Eu falei, porque você, da primeira vez que fui falar, você rejeitou assim. Eu fiquei aquilo assim, né? E não falava, você acredita, gente? Eu não falava pra ele. Porque também eu não praticava. Então como que eu vou falar de Jesus pra ele, ficar falando? Só que entre o início da novela, já estava no meio da novela, a gente ia para São Paulo, pelo menos cada 1 mês ou 2 meses a gente ia. A gente fazia uns bate-volta, em torno de quase 1.800 km cada final de semana que a gente tirava para ir para São Paulo de carro. Numa dessas idas, eu ganhei a minha primeira Bíblia. Foi tua mãe me deu. É verdade. Minha mãe deu a Bíblia pra ele. Aí ela me deu a primeira Bíblia que eu tenho, foi a minha sogra que me deu. Foi numa... Ela tem, inclusive, no final, ela tem o harpa. A harpa. Aí mas voltando, eu falava as passagens pra ele e já sabia. Aí às vezes, no começo eu não prestei muita atenção, sabe? Como eu já sabia, mas aquilo, olha só como que é, olha como Deus trabalha, gente. Por isso que eu falo, Deus ele trabalha de uma forma que a gente não entende. Mas hoje eu entendo. Porque assim, no começo eu não dei muita atenção, porque eu já sabia muita coisa, então eu já sabia o que ia acontecer e eu tava assistindo ali pra fazer companhia pra ele. Só que quando apareceu Jesus, eu falei assim, ele não apareceu ainda e tal, e a gente tava acompanhando. A hora que apareceu, que eu vi a emoção dele, gente, o Espírito Santo tocou nesse homem de uma forma que eu olhei assim pro lado e ele chorando. É ele, mas eu não conhecia ele. Gente, parecia uma criança que tava descobrindo, sabe, o mundo, assim, que tava descobrindo a vida. Foi uma coisa tão linda que aquilo me tocou, que eu olhava pra ele assim, e aí, a partir daquele momento, nada mais tirava a minha atenção. E aí eu foquei em assistir a novela com ele inteira, prestando atenção em tudo. E aí foi quando a gente foi pra São Paulo que minha mãe soube, viu toda a felicidade dele. Minha mãe ficou muito feliz, porque foi ela, né, que Deus tocou no coração dela primeiro pra falar. E aí ela deu a Bíblia dela pra ele, deu uma Bíblia que ela tinha pra ele, com a harpa, tudo. Aí ele começou a acompanhar. Porque nem Bíblia a gente tinha em casa, né, amor? Você acredita, gente? Eu não tinha Bíblia em casa, eu tava afastada e eu não tinha uma Bíblia em casa.
Mas aí a gente começou mito, eu tinha minha Bíblia. Eu tinha uma Bíblia que uma amiga minha me deu, que eu tenho essa Bíblia até hoje. Olha, eu tinha esquecido. Eu já tinha minha Bíblia. Uma Bíblia que eu ganhei uma vez que eu tava muito triste. E aí a gente sempre vai procurar Jesus quando a gente tá muito triste, tá com um problema muito grande, né? É impressionante. E nesse dia eu fui pra igreja e eu tava muito, 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 muito mal. E aí essa amiga minha me deu a Bíblia dela, falou, Tom, leva pra você. E eu peguei a Bíblia, cheguei em casa e guardei. E aí, deixa eu só concluir. Aí quando eu comecei a assistir a novela, eu lembrei da Bíblia. Eu tenho uma Bíblia. Aí fui lá pegar a Bíblia da minha amiga, que eu guardo até hoje. Eu amo a Bíblia, amo essa Bíblia, eu estudo nela. Ela é própria para mulher, não é a que eu uso, que eu mostro para vocês, é uma outra, mas ela é de estudo para mulher e tem várias coisas bacanas nela, assim, tem muita coisa legal, muita explicação, muito ampla. É linda a Bíblia, eu guardo com muito amor essa Bíblia. E aí eu pegava a Bíblia e a gente começava a acompanhar, porque toda vez que passava uma cena assim da Bíblia, eles colocavam, né, o versículo. E aí a gente começou a acompanhar. E aí ele começou a ler a Bíblia. Aí nós ainda não tinha conversão. Não. A gente teve um dia que tava sendo assim, tocado, né? Como a gente tava assistindo uma novela, eu preciso levar você na igreja, aí não dava certo. Até que um dia deu certo, a gente foi na matriz, a gente foi procurar uma igreja. A igreja, não conseguimos ir numa igreja perto, a gente decidiu ir na sede matriz de Londrina. De Londrina, uma igreja bem grande, enorme a igreja. E a gente foi assistir o culto. E aí a coisa começou a ficar bem legal. Por quê? Porque quando era explanada uma palavra, claro, principalmente do Segundo Testamento, que aí era alguma palavra de Pedro, João, Jesus, as passagens, passagens, de Jesus, né? Eu lembro que a primeira que foi pregada foi, eu não esqueço até hoje, foi da Samaritana. Então a passagem da Samaritana ficou gravada. A gente assistiu a novela. Então quando o pastor estava ali pregando a palavra sobre a passagem da Samaritana, a minha cabeça, a fotografia que eu via era Dudu, que era Jesus, né? Então a minha mente ia para o Dudu, passeando ele sentando ali do lado do poço, conversando com ela, e aquilo me alegrava tanto, porque eu falava assim, eu assisti, eu sei, agora foi eu sei. assim. Então cada vez que a gente ia, as palavras, a gente ia em algum outro culto, passava às vezes 2, 3 semanas, a gente ia depois de novo. Foi aos poucos. Aí, cada vez que eu chegava lá, o que mais me alegrava é quando vinha a palavra e era uma passagem que eu já tinha presenciado. Então isso foi alimentando de uma forma e era maravilhoso, né? E aí, só que aí foi muito perto de quando eu fui mandado embora. Fui mandado embora da empresa. Aí eu fui desligado da empresa. E aí algumas coisas já não estavam legais, né? As relações, algumas coisas não estavam andando direito. A gente já via que estava meio confuso a área de trabalho. Ali sentia muito mais a minha ausência quando eu ficava fora. Isso estava também atrapalhando bastante. Por mais que era um dia, só que não era um dia. Era uma empresa que eu tinha que viajar, eu tinha que cursos em São Paulo, reuniões em São Paulo. Então, às vezes, no mês eu ficava fora 5, 6, 8 dias, eu estava sempre fora. Ela ficava muito sozinha, porque a família da gente estava todinha em São Paulo. Então isso também estava ruim. Aí eu comecei a orar, gente. Comecei a orar para Deus mudar a situação. E Deus mudou, viu? Mas aí foi um baque, né? Aí foi uma palavra. Foi um baque, né? Que eu conto isso na história do restaurante, tá? Vai lá assistir a história do restaurante, se você não assistiu. E aí a gente aí saiu. Aí nós fomos pra igreja. Nesse dia que a gente foi pra igreja, vamos pra igreja, né? Desmoronou, a gente tinha uma viagem marcada. Teve que no feriado, a gente tinha um feriado que ia vir. E a gente tinha uma viagem marcada
uma semana depois, teve que cancelar. A gente cancelou a viagem, inclusive onde aconteceu agora essa tragédia aí lá em Minas. Capitólio. A gente tinha... Capitólio, né? A gente tinha reservado para ir para Capitólio, tinha comprado um jet, a gente ia passear de jet ski lá no Capitólio. E cancelamos a viagem, cancelamos tudo, porque não tinha clima, cabeça para curtir, enfim. E a gente foi para a igreja. E aí você se lembra que foi o dia que eu aceitei, eu não sabia o que eu estava fazendo, mas eu aceitei Jesus. Depois que ela me explicou, você sabe o que você fez? Porque a gente não tinha aceitado ainda, né? A gente tava só indo pra igreja, mas não tinha aceitado. Eu aceitei primeiro, porque você tava lá, aí o pastor falou assim, quem quer aceitar Jesus como seu salvador? Ele levantou eu levantei a mão. Mas ele não sabia o que era. Aí me levaram, já veio um, pegou no meu braço, já me levou lá pra frente, fizeram aquela oração, foi tremendo, tudo, e livro já pra mim, todas aquelas... Bom, depois ela falou, você sabe o que você fez? Ela me contou e eu falei, Falei, agora você tem um compromisso. Resumidamente, ainda aquele dia, por mais que eu tivesse aceitado, eu acho que já tinha aceitado antes, né? Já. Mas foi ali oficialmente em frente à igreja. Oficializou, né? E ali aí começou toda a nossa maratona da situação das... Aí começou a vir os problemas, assim, não os problemas que sempre existiram, mas assim, começou a acontecer umas coisas, né, amor? Que foi o lance dele ser mandado embora. Mas aí hoje nós entendemos, e eu entendo perfeitamente, que Deus, ele preparou ele. Então assim, aquele processo que foi todo da novela, dele assistir, porque não tinha outro meio. Pensa bem, gente, eu conhecia a palavra, mas eu não levava a palavra para ele, eu não mostrava para ele. Até porque se eu fosse falar para ele, ele não ia me dar ouvidos, não ia. E como ele gosta muito de assistir, tem que ser algo assim, que prende a atenção dele. Então Deus, ele conhece todas as coisas, ele conhece cada um de nós, e ele falou, vou prender ele com a novela. Entende? Então assim, foi preciso usar um meio, né, para ele assistir, para prender a visão dele, e ele foi aprendendo e a palavra foi entrando no coração dele e preparou ele para receber claro a notícia. Que você me ajudou, e é importante lembrar disso, né? Porque a novela tem aquelas partes que são as licença poética. Que são... Desconstrói reaproveitar alguns personagens que na verdade não está na Bíblia, né? Entender o contexto. E aí quando você entende o contexto, você consegue separar essas coisas. Porque quando você fala para alguns pastores, eles podem até falar assim, mas a novela tem que tomar cuidado, porque ela não está mentindo, ela está às vezes criando um enredo dentro de uma história, porque é uma novela, para poder encaixar. Precisa entender aquilo que é bíblico. E o mais interessante da novela é que quando as passagens bíblicas eles vão sempre colocando na TV, né? Na novela de Jesus, a gente não acompanhava ainda com a Bíblia. Não, nós começamos a acompanhar depois. Depois a gente conseguia, acho que eu pegava a Bíblia e falava assim, ele tá na Bíblia, dava pausa ia lá, quando era o gravado, né, que a gente pegava, a gente conseguia olhar. Então isso fez com que você consiga ter acompanhamento, assim. Entender realmente, né? Os caminhos que Deus te mostra, te encaminha, Ele te dá direção, pode ser sempre muito diferente, inimaginável, porque Deus é inexplicável, né? Se Deus é inexplicável, por que você quer? Não dá para você entender alguns caminhos que Ele te constrói, e foi dessa forma. Então, e através de mim, por eu ter me envolvido, foi de uma forma que me contagiou. Ele me usou em toda a minha loucura que eu fiquei ali pelo aquele... Louquinho por Jesus. Conhecer, aí ela veio. E aí eu me rendi, eu falei assim, o que eu posso fazer, né? Eu tenho que levar esse homem pra igreja. Gente, tem que fazer o quê? Vou deixar o homem assim enlouquecido aqui dentro? Não pode, né? E eu já sabia, eu já conhecia toda a palavra, só que eu tava me segurando ali, não queria voltar.
Aí Deus, peraí, eu já tenho um plano traçado para vocês dois. E Ele tem um plano traçado para cada um de nós. Então, gente, se você está passando por alguma coisa, espere. Espere em Deus, confie, porque Ele tem um plano. E lá na frente você vai entender todo aquele processo que você teve que passar, todo o deserto, toda aquela história confusa que você achava que não ia ter solução. Você vai entender tudo no final, porque Deus, Ele tem um plano. Então, Ele usou ele, né, pra me trazer de volta, porque eu fiquei tão contagiada com com aquela emoção dele, com aquele amor que transbordou e aí me preencheu e eu quero voltar para Jesus e vamos voltar e eu, né, voltei junto com ele, aí começamos a frequentar todos os domingos. Aí foi quando ele foi mandado embora, só que aí ele ficou desesperado, porque foi um choque, mas é aquilo que eu falei, Deus, Ele estava preparando ele já para enfrentar esse momento, porque foi bem difícil, né, amor? Foi muito difícil, gente, muito difícil, a gente não estava preparado para ficar, você não estava preparado para ficar desempregado, porque às vezes nem reserva tinha, né, amor? Foi uma coisa muito difícil. Mas Deus, Ele provê todas as coisas. E foi o que Ele fez. Então, aí começou a história, que aí eu conto no restaurante, da história do restaurante, que vocês podem ir lá assistir, caso vocês não assistiram. Que foi dali que começou a nossa história aqui. Então, hoje estamos aqui. Olha o que Deus já fez, né? Eu vim pra cá, foi onde Deus me mostrou o que eu tinha que fazer. Deus está guiando os meus passos, guiando a gente no restaurante. E nós estamos aqui honrando o nome dele, para a honra e glória sempre do nome dele, porque tudo é para ele, é por ele. E o nosso amor só cresce cada vez mais, nossa fé só cresce cada vez mais. E claro que vai haver tempos difíceis, deserto, como todo mundo fala, né? Estou passando um deserto, mas Deus, Ele prepara a gente para isso. Então a gente tem que confiar, acreditar, porque os caminhos, eles não são fáceis, não são. É muito difícil, realmente é muito difícil, porque a vida terrena, ela te dá muito prazer envolvido. Pode perceber que levar uma vida cristã tem que abrir mão, né, de algumas coisas. Mas vale a pena. Vale a pena. Principalmente, eu digo para vocês assim, principalmente quando você começa a enxergar no seu tempo as respostas que Ele te deu. Porque é complicado a maneira que se faz, a maneira que Ele faz a nossa vida. Então você fala que eu vou largar tudo, porque isso aqui não é possível, não é normal, é assim, é dessa forma que Ele vai construindo. Vai trabalhando. Então, não acabou, a conversão é contínua, você tem que estar, mudança de hábito, tem posicionamentos que você acaba alterando, como ele te contagia, é fantástico. Muda, né? Então, muda o jeito de pensar, muda a forma de ver a vida, muda a forma de... Às vezes eu vejo eu leio bastante o que vocês, quando vocês assistem os vídeos da Lê. Comenta. Ele fica lendo os comentários, gente. Eu leio muitos comentários. A maioria dos comentários. Muitos. E vocês muitas vezes estão fazendo testemunhos ali, incríveis, e aí você consegue ver através de um canal como é que ela pode edificar uma pessoa em casa, né? E então essa é a grande prova de que Ele pode construir pela sua vida, que pode mudar na sua vida. Seu marido, Ele pode usar vários às meios, vezes, né? Eu adoro televisão. Tem um vídeo que ela fez recentemente que ela fala, eu adoro televisão. Hoje nós temos uma... Gosta de filmes, eu gosto né? Gosto de assistir TV,
claro, gosto de assistir filmes, né? Filmes, não programas assim de E aí, e depois da novela, a gente assistiu quase Gênesis. todos os filmes. Assistimos Gênesis inteirinho, Apocalipse inteiro. Apocalipse, porque a gente... Apocalipse a gente já tava muito mais... Não, mas mais... é porque Apocalipse veio antes, mas é que a gente tem o Play Plus, que ele assinou o Play Plus pra assistir todas as novelas da Record. A gente foi assistir o Apocalipse. Assistimos A gente assistiu Davi, assistiu... Aí ele quis assistir tudo, né, Josué, gente? Ele quis conhecer toda a história da Bíblia. Josué, Davi, assistimos quase todos. E o último mesmo foi Gênesis. Inteiro, assistimos tudo, você perdeu um capítulo. Assistimos inteiro Gênesis. E aí a gente fica cada vez mais... Quando você começa a estudar a Bíblia, né? Tem horas que a gente fala, essa licença poética tá apelando demais. A gente consegue já... isso aqui não tá na Bíblia assim, a gente então, começa a... Mas isso é isso legal. só vai acontecer... Se você estudar a Bíblia. Se ler o livrinho. Você tem que ler a Bíblia. E aí, e todas essas novelas, elas vão estar os versículos ali. A gente, quantas vezes? Pausa aqui, vai lá e dá uma lida. Na pandemia, quando ficamos aqui, tudo fechado, né? A gente assistiu o Apocalipse inteiro, não foi? Fizemos várias maratonas. Nossa, era sério, assim, era o dia inteiro. Várias maratonas. Então, assistimos agora recentemente o The Chosen, que é maravilhoso, né? É muito bom, gente. Um caminho bom, você tem teu companheiro, para que você queira trazer ele para Jesus. Uma boa dica, né? Mas que Deus, ele tem cada que tentar. pessoa ele usa pode ser que de uma não seja forma dessa diferente, forma, né? Pode ser que não seja dessa forma, pode ser de outra forma. Mas no meu caso foi assim. E consequentemente, através da novela, a Lê veio junto. Através de você. Porque eu acho que se fosse a novela... Através da novela, me levou. Porque assim, se eu assistisse a novela, eu não ia me converter. Eu falo assim porque eu ia assistir a novela, eu já conhecia a história de Jesus. Então assim, que é mais... se eu já conhecia toda a história, todo o sofrimento, e eu estava afastada, você acha que uma novela ia me convencer, ia me comover? Não ia, gente. Eu não me interessava, eu estava num outro mundo, sabe? Eu tava cega, é isso. E foi ele que me comoveu, e Deus sabia disso. Então, quando nos conhecemos, Deus já tinha esse plano. Eu tenho um plano muito grande para eles dois. Então, ele vai primeiro assistir a novela, vai se converter e ela vai também junto. Tem uma série também, a Bíblia. A Bíblia, a Bíblia? Não é da Record, é da Netflix. Não sei. A Bíblia. Acho que é. Tem uma série também, a Bíblia. É muito boa. Muito boa, porque pega Gênesis, pega a história todinha, pega... É fantástico. É bem resumidinha, mas consegue mentalizar as passagens mais importantes, né? E eu acho que isso que é legal. Mas é isso, essa foi a nossa... Eu sei que tem muita gente, só pra terminar aqui, eu sei que tem muita gente que não concorda, tá? Igual mas você falou, a novela, mas essa é a verdade. É a verdade. E nós não mentimos, não nós falamos mesmo. Foi através da novela de Jesus. Então, assim, nós contamos com o nosso pastor sabe que a minha conversão foi assim. Com certeza. Então, é grandioso isso, né? E a Record pelo menos está colocando essas novelas aí da Bíblia. E eu tenho certeza que, como o Sérgio, outras pessoas foram tocadas. Tenho certeza disso, porque Deus, ele usa qualquer coisa, gente. Deus é Deus, ele usa qualquer coisa. Quando ele quer algo, ele vai usar aquilo para aquela pessoa, porque para aquela pessoa convém. E vai funcionar para aquela pessoa. Então, ele faz o que ele quiser, né? Para ele foi perfeito. Caiu como uma luva. Aí, ó. E agora é seguir em frente. E daqui pra frente eu sei que tem muita coisa ainda. Que Deus, a gente tá no plano, né? A gente tá aqui, ó, no processo. Então, tem muita coisa ainda que Deus tá mexendo, tá mudando, tá fazendo. E a gente só tem a agradecer. E eu só tenho a agradecer por ele ser tão misericordioso
que eu nem, né, não merecia. E ele me trouxe de volta. Você vê como ele ama a gente, né? Como ele é amor demais. Então, ele ama os filhos dele. Então, se você tem uma filha aí que está afastada, se seu marido está afastado, ou se você está afastada, então comece a pedir a Deus, comece a interceder, que Deus ele vai traçar um plano, ele vai fazer. Na hora certa, você pode ter certeza que ele vai fazer. Na dor, sempre é a melhor maneira de... Infelizmente, não deveria ser, não deveria. Mas é na dor que muitas pessoas recorrem a ele. Recorrem a ele. E quem já conhece volta para ele por causa da dor. Existe um ditado, uma frase bem peculiar. Diz que o ateu é ateu, não acredita em Deus. Mas se o avião estiver caindo, a primeira coisa que ele chama... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Né? É mais ou menos assim. Né? Então, a gente espera que o nosso testemunho, a nossa revelação sobre a nossa conversão, que mostre de alguma forma que é possível. Deus ele transforma. Ele transforma e usa estratégias e caminhos que ninguém explica a Deus. Deus abençoe vocês. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e compartilhe aí, né, com alguém que você conhece que está afastado, ou mostra pro seu esposo. E que Deus ele é maravilhoso, e com Deus a gente não precisa temer. A gente enfrenta os desafios. Com ele a gente enfrenta o desafio. Não precisa temer não, tá? Se você está passando por um problema agora, fica firme. Não desista, não entrega, não murmura. Confia em Deus, que Deus ele vai te ajudar e vai fazer você passar por isso, e a bênção é grande lá na frente. Você vai ensinar a temer a Ele. Com certeza. Não temer a situação. Não teme a situação. Teme mas só teme a Ele. A situação... Obedece, só obedece. É isso aí. Né? Obedece que as coisas vão acontecer. Tá bom, gente? Um beijo a todas vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.